gente. A vovó fazia almofada, a vovó fazia doce. Delícias, delícias. Mas a vovó ela era um pouquinho. Grava pra mim que eu tiro foto. Ela mais gostava na vida. Tua mãe pediu pra eu tirar foto e gravar, mas eu não tô ouvindo. Eu vou tirar com a máquina. Uma neta que se chamava Terezinha Júlia Joaquina. Vovó, a Terezinha Júlia Joaquina veio te visitar, vovó. Era uma neta e uma avó que se amava muito. A Júlia Joaquina, neta da Terezinha, a velhinha coroca, ia lá, ela gostava da vovó, gente. Ela gostava da vovó. Mas ela gostava muito mais das bonequinhas que a vovó fazia. Pode boneco pra mim hoje? A Terezinha Júlia Joaquina dava um beijinho na vovó e ia embora. E a vovó voltava para a sua solidão. E a vovó ficava ali sozinha. Vocês fariam isso com a vovó de vocês? Não, a vovó Terezinha Júlia não precisa de companhia. Aí a vovó com seu barraquinho, com a porta pintada de azul, com flores vermelhas, né? E as folhinhas amarelas, que eram as cores da primária, aliás, era vermelho, amarelo e azul, a porta da vovó Terezinha Júlia. Ficava lendo histórias, esperando que lá um dia a Terezinha Júlia Joaquina resolvesse visitá-la de novo. Não demorava, ela se lembrava da boneca, se lembrava do algodão doce, dos doces, e voltava a visitá-la. Aí as duas se abraçavam, pulavam, dançavam, né? Porque ter avó é muito bom. A Terezinha Júlia Joaquina, que adorava, amava a boneca, gostava da boneca, gostava das almofadas, e lá ia mais um presente. Olha, e uma bolsa para escrituras, que a Terezinha Júlia Joaquina dava mais um beijinho e fazia o quê? Ia embora. Lá ficava mas tem um detalhe que vai melhorar essa história. Eu vou contar esse detalhe para vocês daqui a pouco. Porque a Terezinha Júlia Joaquina, ela não era só Terezinha. Ela tinha algumas qualidades. Porque um dia ela conheceu dois rapazes que ensinaram a ela palestras que ela já havia se batizado. Mas a avó dela não. O que acontece com gente velha? Adoece, fica surda, cai o cabelo, não pode andar direito e morre. Lá um belo dia, Dona Terezinha Júlia ficou muito doentinha. E a Terezinha Júlia Joaquina foi visitá-la, querendo o quê? Vovó, dá os presentes, vovó. Sua avó morreu. A sua avó está morta, menina, e agora? Volte para sua casa. Que isso? Menina, volte para sua casa. E agora? O que fazer? Vovó, Terezinha Júlia está morta. Está encontrada. Acabou tudo para ela? Acabou? Não, acabou. Ela está morta. Terezinha Júlia Joaquina tinha apenas 10 anos quando sua avó faleceu. Chega de chorar, hein? E o tempo foi passando. Terezinha fez 10. Fez 11. Terezinha está quase fazendo 12, se eu consigo passar aqui. E a avó de Terezinha Júlia Joaquina estava lá no meio de uma multidão. E essa multidão caminhava para lá. Caminhava a vovó. Para cá. E ninguém conseguia. Terezinha Júlia, morta, enterrada. E ninguém fazia nada por ela. Quem pode ajudar a vovó Terezinha Júlia no mundo espiritual?
vocês podem ajudar os antepassados, mas quem deve ajudar a vovó Terezinha Júlia? Terezinha Júlia Joaquina. Acaba de completar 12 anos e a avó dela está no mundo espiritual. O que ela tem que fazer? Batizar. Então, Terezinha Júlia Joaquina faz o quê? Vai ao templo. Fazer o quê? Olha só o que Terezinha Júlia Joaquina achou no templo. O que é isso? Isso, família batismal. E Terezinha Júlia Joaquina vai ser a representante de quem? Terezinha Júlia Joaquina está no templo aos 12 anos, fazendo o trabalho pelos antepassados dela. Que é o que você vão fazer quando tiverem 12 anos. Vão ao templo, vão ser representantes dos seus antepassados que já faleceram. Pode levantar para ver a avó da Terezinha Joaquina sendo batizada. Uma filha batismal. A avó e a neta, infelizmente, não estava aqui para pegar bolsa, nem almofada, nem coisas gostosas. Estava para fazer o trabalho, batismo do cara, a genealogia e a história da família. Que é o que vocês também farão quando vocês tiverem 12 anos. Quem gostou da história da vovó? Então, olha só, eu queria falar uma coisa muito legal pra vocês. Dentro da cabeça que quando a gente aprende a saber do mundo, quando a gente aprende a ouvir, a gente nunca mais esquece. Isso é muito bom. Ali, naquela mesa, agora vai falar noiado. Ali naquela mesa ali está uma representação do templo. Entendeu? Para que vocês possam entender que quando a gente morre, a gente fica aguardando as pessoas que conhecem o verdadeiro evangelho de Cristo a fazer as nossas ordenanças. Depois nós vamos passar por um outro período, um outro mundo, onde nós vamos rever todos aqueles que já foram batizados. Quão grande será a sua alegria se trouxer só uma alma. Imagine se a gente puder batizar todos os nossos antepassados. Crianças, tenham de sabedoria agora, tá bom? Que vai ser bem mais fácil para vocês. A gente vai passar agora a parte da irmã.